Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem em casa, né, se cuidando. Eu estou aqui de novo para nós tratarmos de alguns temas relevantes da nossa disciplina, que é a Introdução ao Estudo do Direito. E até antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu peço permissão para que eu faça uma sugestão, dê uma sugestão a vocês, né, uma coisa bem bacana que me passaram e que eu apliquei, que está dando super certo, que é nos organizarmos, nos planejarmos, né, é, organizarmos a nossa rotina. Então, como essa quarentena, nós não estamos indo para a faculdade, muitos não estão trabalhando, e às vezes ficam um pouco perdidos, desorientados no que fazer durante o dia todo. Então, com esse planejamento, até por escrito, né, seria bom, porque quando a gente escreve, a gente acaba tendo um compromisso com aquilo que nós escrevemos e se planejarem, né, para que possam fazer coisas bem bacanas, assim, além de virem aqui ouvir os áudios dos professores, escutarem verem as videoaulas pelo YouTube, por outras plataformas, lerem as atividades das apostilas, fazerem os exercícios de fixação. Aproveitem o tempo aí da hora da aula para fazerem isso. Também para poderem fazer coisas que vocês gostam, que há muito tempo vocês não fazem, né? Então, lerem um bom livro, escutar uma boa música, fazer um curso que há muito tempo você está com vontade de fazer de culinária, mas usar o tempo de forma produtiva, né? De forma produtiva, que vem para a gente possa colher bons frutos assim que essa quarentena terminar. Eu estou usando o meu tempo de forma bem planejada, minha rotina. Comecei ontem e está dando super certo. Eu tenho horário, fiz um monte de horário, assim, de várias atividades boas. E uma delas é terminar de ler alguns livros, escutar umas músicas que há muito tempo eu não paro para escutar, ter o compromisso de vir fazer aqui esse material para vocês, fazer os vídeos. E eu coloquei até na minha rotina tomar um pouquinho de sol, porque eu moro num apartamento bem pequeno, e aí a gente mais velho um pouquinho precisa de um pouquinho de vitamina D. Mas aqui é só mesmo para brincar um pouquinho com vocês. Então se planejem, eu acho que vai ficar bem bacana o dia. Aí a gente passa por essa quarentena de forma mais leve, mais tranquila. Bom, moçada, a última aula nós falamos sobre as fontes do direito. E como o vídeo ele só cabia 30 minutos, não deu tempo da gente falar sobre o último tema, que é a obrigatoriedade da lei. Então, eu vou falar sobre a obrigatoriedade da lei primeiro, rapidinho, para a gente entrar no tema da aula de hoje, que é o direito costumeiro. Em relação à obrigatoriedade da lei, nós vamos ver que a consequência natural da vigência da lei é mesmo a sua obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade é o caráter imperativo do direito. Imagine se nós tivéssemos aí normas que não fossem obrigatórias, né? Nós teríamos aí um caos social. Então, para que as relações sejam mais harmônicas, para que haja uma segurança jurídica, nós precisamos que essas normas sejam obrigatórias. E tem uma lei que a gente até denomina de forma carinhosa como LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nós vamos estudá-la mais para frente um pouquinho, mas tem um artigo que é o terceiro, que fala exatamente assim, ó: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O que ele quis dizer com isso? Que nós não podemos, né, nos excusarmos de cumprir uma lei sob a alegação do não conhecimento dela, porque se todo mundo fundamentar um ato, né, praticado, lícito ou ilícito, e que o fez por não conhecimento da norma e se exime da responsabilidade, ficaria aí, traria aí realmente uma insegurança. Alguns autores até entendem que esse artigo terceiro
ele é uma ficção jurídica, porque as pessoas não têm efetivamente como conhecerem todas as normas. Embora, né, é, nós já estudamos a publicação, que é aquele último trâmite do processo legislativo, ele tem a função, a publicação tem a função de tornar a norma de conhecimento de todos. É possível que exista aí um prazo, né, que a lei traz, que é a vacatio legis, que é um período de tempo que nós temos para nos adaptarmos à nova norma. Mas nem toda lei traz esse período de vacácio, então muitas são obrigatórias no ato da publicação no Diário Oficial. E aí elas, a partir desse momento da publicação, que é dar publicidade, conhecimento, elas já se tornam obrigatórias para todos, e a partir daí nós não podemos mais alegarmos, né, que não a conhecemos para nos eximirmos aí de consequências da prática de atos ilícitos, né? Bom, vamos dar um exemplo só para ilustrar aqui esse tema de obrigatoriedade da lei. Vamos pegar um exemplo comum, né, no dia a dia, que são as blitz, em relação ao cumprimento das normas de trânsito, né? Pensa se você é abordado por um policial numa blitz e você não está usando o cinto de segurança, e o Código de Trânsito obriga, né, o uso do cinto de segurança. E aí você alega em sua defesa que não está usando o cinto porque não conhecia a norma do Código de Trânsito que te obriga a usá-lo. E aí o policial fala, então tá, se você não tem conhecimento, tudo bem, pode ir embora. Enfim, você não tem como, né, alegar o não conhecimento da norma do Código de Trânsito para ser eximida a responsabilidade do ato ilícito cometido, é, de infringir aí essa norma e não usar o cinto. Então, por isso ele é obrigatório. Bom, moçada, tudo bem? Entenderam? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Se quiserem mais alguns exemplos, vocês podem me pedir, entrem em contato pelo WhatsApp, que aí nós vamos aí chegando certinho no nosso tema. Bom, o próximo tema da aula de hoje é em relação ao direito costumeiro, né? Num primeiro momento, nós vamos aí fazer algumas considerações que são preliminares, mas que nós já falamos em outras aulas. Que é sabido, né, que através dos tempos, o direito positivo ele sempre manteve uma íntima conexão com os fatos sociais que constituem a sua fonte formal, né? Desculpa, a sua fonte material. Na atualidade, como órgão gerador do direito, o costume ele se apresenta com pouca expressividade, como função apenas supletiva da lei. Ou seja, como a lei é a fonte do direito brasileiro, o costume, na atualidade, ele vem num segundo momento com essa função de ser utilizado subsidiariamente, né, depois da lei. Então, o direito escrito ele já absorveu a quase totalidade das normas consuetudinárias, né, salvo a dos povos anglo-americanos, onde o direito costumeiro ainda mantém uma relativa importância, que também tende a diminuir em face aí da crescente produção legislativa que esses países vêm tendo, né? Bom, vamos partir agora para o conceito de direito costumeiro. Enquanto a lei é um processo intelectual, né, que se baseia em fatos e expressa a opinião do Estado, o costume ele é uma prática gerada espontaneamente pelas forças sociais. O direito costumeiro ele pode ser definido como um conjunto de normas de conduta social que são criadas espontaneamente pelo povo através de um uso reiterado, uniforme e que gera certeza de obrigatoriedade.
reconhecidas e impostas pelo Estado. Os costumes jurídicos são normas obrigatórias, mas não são escritas. Mas nós não podemos confundi-los com as regras de trato social que nós já vimos em aulas anteriores. Lembrando aqui que as regras de trato social, elas são padrões de conduta social, né, que são elaboradas pela sociedade para resguardar aí alguns interesses, né, da própria segurança, né, do homem, e que visam tornar o ambiente social mais ameno, né? Então nós temos algumas regras, como exemplo, são as regras de cortesia, as regras de amizade, as regras de conduta em relação ao companheirismo, de decoro, de educação, né? Essas normas, elas buscam um valor particular, né? Que é o aprimoramento das relações sociais e que não se confundem aí com os costumes jurídicos. Quais são os elementos que compõem os costumes jurídicos? Nós temos dois que se complementam, né? Nós temos primeiro o elemento material, que consiste na repetição constante, uniforme de uma prática social. O costume, ele pressupõe, assim, a pluralidade de atos, um longo tempo, uma única fórmula, né? Faltando um desses elementos, a norma social não se apresentará como um valor jurídico. Então, quanto ao tempo necessário de duração da prática social e o número de atos, a generalidade dos sistemas não predetermina. Então, alguns autores até concluem, né, pela existência aí de 100 anos, e eles usam é, é, eles concluem essa existência de 100 anos de atos reiterados, até com base num vocábulo que vem do latim, né, que quer dizer centenário. Mas nós não temos aí uma unanimidade em relação ao tempo que esses atos precisam ser reiterados, que haja essa pluralidade de atos para que sejam considerados costumes jurídicos. Em relação ao elemento psicológico, o elemento psicológico é o pensamento, é a convicção, né, de que a prática social reiterada por nós é constante, uniforme, ela é necessária e obrigatória. Então, é a certeza de que a norma adotada espontaneamente pela sociedade, ela possui um valor jurídico. Então, nós temos esses dois elementos, o elemento material e psicológico, que se complementam, ok? E quais são as espécies de costumes? As espécies, elas se definem pela forma com que o costume se apresenta em relação à lei. Então, a doutrina distingue aí as seguintes, são 3 espécies. Com a apostila, vocês vão poder seguir aí até as palavras em latim, porque talvez eu não fale certinho, mas lá está escrito, tá? Que são 3 espécies de costumes, né? Nós temos o segundo legem, nós temos o praeter legem e o contra legem. Bom, o costume segundo legem, o que quer dizer isso? Embora haja aí divergência doutrinária quanto ao significado dessa espécie, né? Depende do autor que vocês vão estudar, vocês vão ver e fazer uma comparação, vocês vão ver que tem autores que pensam diferentes. Mas para alguns, ela se caracteriza quando a prática social ela corresponde à lei. Não seria uma prática social ganhando efetividade jurídica, mas a lei introduzindo novos padrões de comportamento à vida social e que são acatados efetivamente, né? Então, é também denominado como costume interpretativo, pois ele expressa o sentido da lei. A prática social espontânea consagra um tipo de aplicação de normas. Então, esse seria uma espécie de costume chamado de costume segundo legem.
O costume praeter legem, que é a segunda espécie, é o que se aplica supletivamente, né, na hipótese de lacuna da lei. Na falta de uma disposição legal aplicável ao caso concreto, o juiz, para ele decidir, ele tem que decidir na falta da lei de acordo com o direito costumeiro. Então, ou seja, o juiz ele também não pode alegar, diante de um fato concreto, que não existe uma lei para aplicar ao caso e que por isso ele não vai resolver o caso. Então ele acaba usando o direito costumeiro na lacuna da lei, quando não existe lei aplicável, ele usa o direito costumeiro para resolver as questões, né? E aí ele atua como se ele fosse um legislador, embora ele não tenha essa função, mas é mesmo de aplicar um costume na falta da lei. No nosso país, o costume ele assume esse caráter secundário, né, de supletividade. Né? Nós temos um artigo também da LINDB, que é o artigo 4º, nós vamos estudar com calma mais para frente, mas ele diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz vai decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. A analogia e os princípios gerais do direito nós vamos estudar mais para frente, mas só para destacar que ele diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com os costumes. Então, por isso que ele tem esse caráter supletivo e chamado de praeter legem. E um terceiro, que é o costume contra legem, né? Que é a chamada consuetudo obrigatória, né? Que se caracteriza pelo fato de a prática social contrariar as normas do direito escrito. Então, apesar de haver divergência doutrinária quanto à sua validade, é um pensamento predominante, que a lei só pode ser revogada por outra lei. Vou tentar explicar isso melhor. Uma lei ela só pode ser revogada por outra. Então, se nós tivermos um costume jurídico que contraria, né, uma lei, um dispositivo normativo, o direito costumeiro não poderia se sobrepor, né, à própria lei, porque para revogá-la, para tirar a obrigatoriedade da lei, somente uma outra lei, e o direito costumeiro não tem essa função. Bom, quanto ao valor dos costumes, para o direito brasileiro, a lei é a principal fonte formal, como já dito, né? E também como pode se verificar aí no artigo 4º da LINDB, e inclusive no artigo 3º da Constituição Federal, porque no artigo 4º da LINDB, conforme nós já lemos, quando a lei for omissa, então ele coloca a lei no primeiro momento como fonte formal. E a Constituição traz o princípio da legalidade, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, no julgamento da lide, né, do conflito, cabe, né, aplicar as normas legais e não não existindo, aí eu vou recorrer aos costumes, num segundo momento. Então, as normas consuetudinárias, elas não possuem natureza cogente ou taxativa, porque elas podem ser substituídas por outras. Bom, em relação à prova dos costumes, existe um princípio, vocês vão estudar ainda em direito processual, que diz assim: os juízes conhecem o direito. Eu acho que eu até já comentei isso com vocês em aula, em relação à questão da petição inicial, que nós temos lá o endereçamento, a qualificação das partes, depois a gente conta os fatos para o juiz, e depois logo embaixo vem os fundamentos, que é quando a gente traz o direito. Por isso que nós aprendemos como fazer citação de artigo, de acordo com o artigo, segundo o artigo, conforme, né, o artigo. Então, o fundamento traz o direito, né, dentro aí numa inicial.
Mas existe um princípio que diz que os juízes conhecem o direito, que bastaria nós contarmos os fatos e que o juiz nos daria aí o direito. Só que no nosso direito brasileiro, nós além de contarmos os fatos, nós também contamos os fundamentos para o juiz, porque no Código de Processo Civil ele traz na petição inicial como requisito também os fundamentos. Bom, mas tem um artigo no Código de Processo Civil, que é o 376, que diz que a parte que alegar um direito costumeiro tem que provar o teor da sua vigência se assim o juiz determinar. Então, ele tem que fazer prova do costume. Então, não basta, né, a pessoa dizer para o juiz que não tem lei para aplicar o caso concreto, mas que existe um costume jurídico e falar qual que é o costume. Então, o artigo 376 do CPC diz que se eu estiver alegando nos fundamentos um direito costumeiro, eu tenho que fazer prova da existência dele. E existem algumas formas dos costumes serem provados, né? Pode ser por diversos modos, mas por documentos, por testemunhas, por vistorias, né? Entre outras coisas, entre outras possibilidades. Um exemplo que nós temos de direito costumeiro no Brasil é o cheque pós-datado, conhecido anteriormente por cheque pré-datado, e que esse tipo de costume eu faço prova por meio daquela data que eu coloco escrita no cheque, né? Bom para tal dia. E o próprio cheque ele já vem mencionando os dizeres que vão ser utilizados como forma probatória, que entre as partes houve ali um contrato, e esse contrato do cheque ser apresentado com data posterior é que é o costume jurídico, e eu provo por meio do que as partes escrevem no próprio documento, no próprio cheque, no próprio título de crédito. Por isso, embora o cheque esteja em desuso, né, quase nós usamos muito mais cartão de crédito, transferências online, bancárias, mas se ainda usarem, não coloquem a lápis, porque pode a outra parte apagar. Então é bom colocar a caneta justamente para fazer prova do documento. Bom, moçada, por hoje é isso, né? A apostila tá bem bacana, vocês dão uma olhada, ela tá cheia de ilustrações para ajudá-los a entender melhor esse conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, contem comigo. Voltamos aí na próxima aula também com outro vídeo de mais conteúdo da nossa disciplina. E fiquem com Deus, se cuidem, contem comigo para qualquer coisa. Às vezes eu sou um pouco repetitiva, né? Falando para contar comigo por qualquer coisa, mas é de verdade. Vocês moram no meu coração. Eu estou com muita saudade e em breve a gente vai encontrar e vai poder contar todas essas histórias aí que a gente vai viver nessa quarentena, né? De um monte de experiência que nós vamos ter. Então, Deus abençoe e gratidão. Até a próxima aula.